Ok, Começou então? começou. Começar então, né? Vamos. Bom, bom dia a todos então. Bem-vindos a mais uma aula da disciplina de tecnologias digitais no setor de óleo e gás, né? O seminário, né? E hoje com a palestra do Head de Transformação Digital do Grupo Stefanini, o Vitor Venâncio. Obrigado, Vitor, por ter aceito o convite, né? Muito bom ter você aqui. O Vitor é engenheiro de produção e mecatrônico com MBA em Gestão Econômica e Estratégica pela FGV, mestrado em Administração Estratégica também pela FGV, EBAP, e participou do programa executivo sênior, né? Senior Executive Program da ESAD, né? Que é a Business School de Barcelona. Tem mais de 25 anos de experiência em automação industrial, corporativa e predial. Atuou em várias grandes empresas de tecnologia e consultoria, né, como GE, Rockwell, KPMG. Atualmente é diretor do Comitê Global para Smart Manufacturing e IoT da International Society of Automation e é diretor de estratégia e parcerias dessa mesma associação no Rio de Janeiro. É líder do grupo de trabalho de convergência OT-IT do Conselho de Transformação Digital do IBP e é membro da Câmara Setorial de Equipamentos Navais Onshore e Offshore da ABIMAC. Né? Também atua na Câmara Brasileira da Indústria 4.0 do MCTI. Né? Então, dá para ver que é uma pessoa que entende muito do assunto, né, que ele vai falar, né, transformação digital, automação e tudo isso, especialmente no setor de óleo e gás, e acho que vai ser interessante a gente ver o que ele tem a dizer do ponto de vista aí de quem está trabalhando há tanto tempo nessa área e atualmente está num grupo tão grande como o Stefanini, que atua em vários setores. Né? Vitor, obrigado aí. Muito obrigado por ter aceito o convite. Fica à vontade. Segundo a gente combinou, você então vai correr a apresentação toda e no final a gente faz as perguntas que eventualmente apareçam, não é isso? Isso. Fiquem à vontade, podem mandar pelo chat ou guardar as perguntas e ao final a gente vai estar à disposição aí para esclarecer todas aí que aparecerem, tá bom? Beleza, é só compartilhar então aí e começar. Boa apresentação. Legal. Estou compartilhando aqui a tela. Bom dia a todos, muito obrigado aí pela atenção, pelo convite, né, de participar nessa sessão de palestras super interessantes que eu até acompanhei algumas. E eu vou trazer um foco aqui um pouco diferente, tá? da transformação digital. A gente vai trazer um foco mais ligado à estratégia do negócio, tá? Que foi aí o que a gente se propôs a conversar. Já estão vendo minha tela? Sim, sim. Tá? Então, um ponto que eu gosto sempre de começar minhas apresentações é com uma mensagem alarmante, né, que para tentar puxar a atenção da audiência, né, porque talvez muitos não saibam, mas a maior parte dos projetos de transformação digital falham. Né? Segundo a McKinsey, 70% desses projetos falham, e segundo a revista Forbes, 84% das empresas falham nesse processo de transformação. Por outro lado, a gente tem o Fórum Econômico Mundial alertando de que transformação digital pode desbloquear cerca de 1,6 trilhões de dólares em termos de valor por toda a cadeia do setor de óleo e gás. Ou seja, isso é realmente bem representativo para o setor. Né? E por que isso acontece? Né? Eu sou o Vitor Venâncio, Head de Transformação Digital da América Latina da IAKM Stefanini Group, né? E nós vamos, nessa hora seguinte, trocar uma ideia, compartilhar algumas informações sobre o porquê que isso acontece, né? E, principalmente, como evitar que nossas organizações façam parte dessa estatística que a gente apresentou no primeiro slide. Uma breve introdução sobre o que é o Grupo Stefanini, que talvez alguns não conheçam. É uma empresa brasileira, uma multinacional de origem brasileira, já com 34 anos, presente em 41 países, 85 escritórios. Eu faço parte de um conjunto de mais de 26 mil funcionários. Né? Fomos reconhecidos pelo Valor Econômico como a terceira empresa mais inovadora no Brasil em 2020. Né? E, em termos de tamanho, nós somos a quinta empresa brasileira mais internacionalizada, né, com receitas em torno de 4,8 bilhões de reais por ano. E estamos estruturados em 6 verticais de mercado, verticais de assuntos para o mercado, como tecnologia, financeiro, banking, manufatura, indústria, marketing, cibersegurança e data analytics, inteligência artificial.
Bom, começando, né, eu gosto sempre de colocar esse slide, porque esse slide aqui, certamente, todos vocês já viram em alguma apresentação, algum site, alguma apostila, ou seja, isso sempre aparece que o assunto é transformação digital, indústria 4.0, digitalização, essa salada de buzzwords, sempre aparece esse slide, né? Entretanto, isso aqui traz uma análise muito superficial. Para essa plateia da COP, a gente não poderia manter somente isso. Então, eu gosto de trazer uma visão da evolução, tanto da sociedade como das revoluções industriais, ao longo dos séculos, né, onde a gente vem desde a sociedade 1.0, baseada em caça, vai evoluindo. Nós todos aqui nascemos, tá, na época da sociedade 4.0, baseada em informação, e na terceira revolução industrial, né, e agora a gente está vivendo a quarta revolução industrial, né? E para se você fazer parte da quarta revolução industrial, o melhor caminho é seguir a jornada de transformação digital, e para que nossa sociedade seja uma sociedade 5.0, o melhor caminho é seguir a agenda de ESG, Environmental and Social Governance. Inclusive, caso alguém na audiência ainda não esteja familiar com esse termo, não tenha lido a respeito, recomendo fortemente que leia sobre ESG e Sociedade 5.0. Isso já está acontecendo no Japão, né? Infelizmente, a maioria das empresas aqui na América Latina, elas estão ainda na era da indústria 3.0. Foi lançada uma pesquisa, foi publicada uma pesquisa no jornal Valor Econômico, né, que é o IDC Predictions for o Brasil, onde eles indicaram que 25% das empresas de grande porte no Brasil, entre aspas, já utilizam inteligência artificial e machine learning, né? Nós que somos da área de tecnologia, na verdade, a gente tem uma visão diferente, né? Na verdade, não é que já utilizam, é que somente utilizam, né? Porque se você observar isso, 75% das grandes empresas ainda não usam. Imagine as médias e pequenas, né? E isso interfere diretamente na competitividade do nosso país e na empregabilidade dos profissionais, ou seja, no crescimento econômico do país, né? O que nós vamos conversar hoje aqui é sobre como identificar este ponto de inflexão para que a gente saia dos mesmos modelos que nós utilizamos na era da indústria 3.0 e como seguir a jornada de transformação digital para entrar efetivamente na era da quarta revolução industrial, né? Aqui isso é importante não somente para as organizações, mas para nós como profissionais também, né? E para isso eu queria trazer um exemplo bem interessante, né, de uma empresa muito tradicional chamada John Stephenson Company, que fica localizada lá em Elizabeth, New Jersey, nos Estados Unidos, né? Não sei se vocês já conhecem essa empresa, mas é uma empresa muito tradicional, é uma empresa que fabrica bondes, ônibus, leves, elegantes, duráveis, uma empresa realmente muito tradicional, que foi fundada em 1831, era fabricante desses bondes a cavalo, desenvolveu o primeiro streetcar, ou seja, foram inovadores, aquelas carroças em trilhos com tração a cavalo, uma empresa americana que exportava para o mundo inteiro, né? Ou seja, um caso de sucesso durante muitos anos. Eles lançaram o primeiro streetcar com energia elétrica embarcada, ou seja, uma revolução na época, né? Tinha uma excelente linha de produção, entrega em dia, ou seja, eram líderes do mercado, e de fato foi a empresa que criou o conceito do que a gente hoje conhece como VLT, aqui no centro do Rio de Janeiro, nas grandes cidades, aquele veículo leve sobre trilhos, né? Entretanto, a empresa não resistiu a uma nova tecnologia que surgiu na época, né? E em somente 7 anos, essa tecnologia, que foi o motor a combustão, em somente 7 anos, a tecnologia evoluiu tão rapidamente, né, que em 1914 haviam 4.600 empresas desses trainways, e em 1921 restavam somente 150 empresas, né? O que aconteceu nesse meio tempo? Em 1913, a Ford Motors começou a fabricar aquele modelo de carro tradicional, o modelo T, o Calhambeque, ou seja, aquele carro que vocês estão vendo aqui na foto. Ou seja, tínhamos uma nova realidade de negócios, os líderes da John Stephenson não identificaram essa nova tecnologia de motor a combustão como uma ameaça aos seus negócios e não foram capazes de suplantar as vantagens competitivas desses novos entrantes no mercado, ou seja, os fabricantes de carro,
né, aliado às novas metodologias de produção, que eram aquelas linhas de produção em massa de fabricação dos veículos. Ou seja, o problema da John Stephenson não foi a falta de capacidade para inovar, né, e aqui já traz um primeiro insight, ou seja, inovação é uma coisa, transformação digital é outra, né, você pode ter uma empresa inovadora que não entra na jornada de transformação digital, ou seja, acontece bastante. Então, o problema deles não foi a falta de capacidade de inovar, mas sim a sua incapacidade de transformar modelos de negócio. Ou seja, não prestar atenção suficiente ao impacto da Revolução Industrial e, naturalmente, essa empresa não sobreviveu à terceira Revolução Industrial. Daí a gente volta para aquele gráfico de análise, né? O que aconteceu? A análise de evolução ao longo dos séculos, né? O que aconteceu? A John Stephenson Company não encontrou o seu ponto de inflexão. Continuou com os mesmos modelos, com o mesmo modelo de negócios, com as mesmas tecnologias, mesmos processos e mesma cultura, tá? De uma era de revolução industrial que já estava sendo ultrapassada, que leva naturalmente à falência ou irrelevância no mercado. E aí eu trago a seguinte reflexão: percebemos aqui a semelhança com o que está acontecendo agora, né? Daí a nossa necessidade desse bate-papo, e eu acho legal a gente ter aqui diversas pessoas, porque já imagino que vão sair desse ciclo de palestras fantásticas que a gente tem aqui, já com uma visão completamente diferente. Nós não podemos repetir em nossas carreiras, em nossas organizações, o mesmo erro que a John Stephenson Company teve da segunda para a terceira revolução. Ou seja, é um momento que pode ser interessante para uns, doloroso para outros, mas é um momento que a gente precisa estar atento de uma forma muito profissional, para que a gente siga a jornada de transformação digital e também a agenda ESG. Tem aqui um outro exemplo de organização que não encontrou seu ponto de inflexão. Todos conhecem a história da Blockbuster, que foi uma líder de mercado em todos os sentidos. Era uma empresa inovadora, tinha um monte de soluções interessantes, mas ela não achou o seu ponto de inflexão e foi naturalmente suplantada pela Netflix, por exemplo. Só para recordar, né, quando a gente fala do setor de óleo e gás, né, tem diversos elos na cadeia de valor do setor de óleo e gás, né? Então, tudo começa, na área industrial, você começa pelos recursos naturais, que podem ser animal, vegetal, mineral. Tem as indústrias extrativistas, tá, que aqui no caso do setor de óleo e gás seria a área de EIP. Depois isso vai para a indústria de processos, onde a gente transforma os atributos químicos, que estariam aqui no caso as refinarias. Depois vem as indústrias de manufatura, que transformam os atributos físicos, né, componentes, montagem, e aqui, eventualmente, você pode considerar que as empresas que fazem o invase e distribuição dos lubrificantes, por exemplo, poderiam entrar nessa seção de manufatura. Tem toda a parte de infraestrutura, que são a parte de dutos, estradas, silos, tanques de armazenamento, portos, aeroportos, infraestrutura de telecomunicações, ou seja, isso tudo transforma atributos de geolocalização. E você tem o que a gente chama de cidades inteligentes, que são os serviços direto aos consumidores, né? Que aí entra o posto de gasolina, entra as lojas de revenda de óleo lubrificante, por exemplo, que está em contato direto conosco, os consumidores finais, né? E quanto mais próximo esse segmento está do consumidor final, maior é a pressão pela transformação digital. Por quê? Porque todos nós, todos nós somos extremamente digitais, todo mundo usa tudo no celular, ou seja, nosso dia a dia é muito digital. Então, a gente espera que os nossos fornecedores também tenham essa mentalidade digital. Quanto mais longe a empresa está do consumidor final, a pressão pela transformação digital, pelo ponto de vista do consumidor, diminui, tá? É uma pressão menor. Entretanto, a pressão vem de outro lado, a pressão vem da necessidade de você ter margens melhores, de você poluir menos, ou seja, são outras variáveis que pressionam essa indústria por seguir a jornada de transformação digital, né? E para isso a gente faz uma pequena análise da estratégia, né? Naturalmente, a gente não teria tempo aqui de entrar num planejamento estratégico como um todo, né?
começando lá desde a parte do assessment, desenhar quais são a missão, visão, valores e por aí vai. Tá? A gente não tem tempo aqui para entrar em toda essa estruturação de um planejamento estratégico. E também é interessante destacar que quando muita gente fala estratégia digital. A estratégia digital, ela é um dos componentes da estratégia corporativa e que tem hoje uma extrema relevância. Então a gente vai focar aqui como entrar na estratégia da transformação digital, tá? Sem abordar a estratégia corporativa como um todo, tá? E para isso a gente faz uma primeira análise, a análise PESTEL, né, que a gente analisa o cenário do mercado como um todo, as variáveis políticas, econômicas, sociocultural, tecnológica, ambiental e jurídica. Depois a gente faz uma análise do setor de óleo e gás como um todo. Depois a gente faz uma análise do segmento, dependendo de onde você trabalha. Se você trabalha na indústria, na área, no segmento extrativista, de transformação de atributos químicos ou físicos, ou seja, dependendo de onde o seu negócio está, você faz uma análise dos segmentos e depois você faz uma análise do ambiente interno da tua empresa, né? Quais são os recursos, capacidades, competências e atividades a serem executadas, né? Com a estratégia corporativa, negócios e estratégia operacional. Essa é uma dinâmica que deve seguir um planejamento estratégico. Toda empresa do setor de óleo e gás, ela tem 3 dimensões organizacionais. Ela tem o back-office, middle office e front office. Back-office são todos os ativos industriais, toda a área de suporte às operações. São os ativos industriais, a parte de upstream, midstream, downstream, todos aqueles ativos que fazem a operação, desde a extração até o refino e a distribuição. Normalmente é onde as margens do negócio são realizadas. Tem muito investimento em pesquisa e desenvolvimento, tem despesas operacionais, despesas de capital, e normalmente onde está o maior orçamento do setor. No middle office, são toda a área de suporte ao negócio, financeiro, contabilidade, jurídico, supply chain, serviços compartilhados e por aí vai, que normalmente é considerado uma despesa operacional. Tem um controle muito grande do número de headcount que está ali, né? É regido pela análise do SG&A, que é a parte Selling e General Administration, ou seja, todo o custo que envolve para manter o negócio da empresa, e normalmente a área que tem o menor orçamento, porque aqui você só gera custo, né? Você não tem aqui geração de margem propriamente dita. Lógico que no supply chain, dependendo das operações e das estratégias de compras que você tem, e logística, e como você desenha essa estratégia, você naturalmente também pode adicionar margem ao negócio. Mas a grande parte da margem é gerada no back-office. E o front office, que são os departamentos que suportam os clientes, na área comercial, vendas, marketing, serviços, relação com investidores, comunicação e etc. Tá? E é regido lá pelo CAC, né? Custo de aquisição do cliente, e é onde o lucro é gerado, ou seja, você tem toda a parte dos teus custos operacionais, tanto do middle como do back, e você adiciona o lucro que vai manter a máquina girando, né? Também tem lá os custos de SG&A, muito investimento em marketing e branding para reforço da marca, e normalmente tem o orçamento intermediário. Para que a transformação digital aconteça, é importante que ela ocorra nesses 3 pilares, dessas 3 dimensões organizacionais, simultaneamente. Tá? Aí aqui são as áreas que a gente atua, né, em cada dimensão organizacional, mas o mais importante aqui é que haja um fluxo de dados permeando entre essas 3 dimensões organizacionais para que a gente consiga, daí, minerar esses dados e efetivamente extrair informações que possibilitem um novo modelo de negócio, uma nova fonte de receita, que é a essência da transformação digital. Então, isto posto, né, clarificado, o primeiro passo é a gente identificar quais são as alavancas para a transformação digital no setor, no nosso caso aqui, setor de óleo e gás. Né? Aqui eu destaquei algumas, como mercado e competição, força de trabalho, o próprio preço dos hidrocarbonetos, que inclusive agora teve uma pequena elevação, né? A parte de segurança e proteção ao meio ambiente e tecnologia. Ou seja, a gente precisa fazer uma análise, tá? Quais são essas alavancas que efetivamente estão motivando a entrar pela jornada
de transformação digital, né? A gente aqui não vai ter tempo de entrar na análise de cada uma, tá? Mas o importante é que no desenho da estratégia de vocês tenham em mente quais são as alavancas do teu segmento específico, né? Para ter uma ideia, tá? O então diretor da área de desenvolvimento de produção e tecnologia da Petrobras, agora em 2020, né, ele citou em diversas palestras, ele citava que se pudesse escolher duas palavras mais faladas lá na Petrobras, são transformação digital e pré-sal, né? E o Nicolás Simone, que é o atual diretor de transformação digital, ele também comenta isso em todas as apresentações, né, e reforça de que transformação digital ela é cross com todos os pilares estratégicos da empresa, ou seja, efetivamente tem que se permear tanto para o back, como para o middle, como para o front office. No caso da estratégia da Petrobras, não sei se vocês já viram, mas eles têm alguns pilares, que são o Go Digital, o Be Digital, o Lean Petro, Innovation and Protection, que está relacionado à Cybersecurity, né? O que a gente desenha aqui na estratégia, a gente considera tecnologia, que é o Go Digital deles, cultura, que é o Be Digital, ser digital, processo, que é a parte Lean, né? Pode ser Lean Manufacturing ou Lean Office, mas Lean, ou seja, processos enxutos, né? E a gente tem aqui um ecossistema de inovação aberta, que é onde a gente consegue adicionar competências à nossa organização para executar a transformação digital. Eu trago aqui alguns resultados de uma pesquisa publicada pelo IBP, né, Instituto Brasileiro do Petróleo, indicando quais são as 5 maiores tendências com impacto positivo no mercado de óleo e gás, né, e quais são as tecnologias com maior potencial para transformar e desenvolver a indústria de óleo e gás. Tá? Isso no curto, médio e longo prazo. Naturalmente, eu vou compartilhar esses slides depois, tá? Mas eu não queria me ater a uma determinada tecnologia ou outra, mas o importante é que, no planejamento estratégico, essa análise tem que ser bem realizada, né? E, para isso, a gente precisa identificar qual é o desafio estratégico da tua empresa nesse momento, né? Se é um desafio de digitalização, que é basicamente conversão de sinais analógicos em digitais, adoção de ferramentas computacionais, começar a utilizar dados, a coletar dados, né? E aqui tem um ponto interessante nessa sopa de buzzwords que existe, e algumas pessoas ainda adicionam digitização, que é um passo anterior à digitalização, né? E é importante destacar que digitalização é diferente de indústria 4.0, que são as tecnologias emergentes centradas em eficiência operacional, manutenção prescritiva, gestão de ativos, eficiência energética e já na conectividade desses dados, que, por sua vez, é diferente de transformação digital, que é quando você trabalha tecnologia, processos e cultura organizacional simultaneamente, impactando modelos de negócio e criando novas fontes de receita, transformando a organização como um todo, né? De fato, a digitalização e indústria 4.0 são habilitadores para a transformação digital, tá? E aí tem outros termos que também são muito comuns, que é a parte de automação, tanto na indústria como no corporativo, você está presente, seja qual for o termo que você use. Convergência OT e T. OT quer dizer Operation Technologies, e T quer dizer Information Technologies. Essa convergência de dados é o primeiro passo para a transformação digital numa organização de base industrial, como as empresas do setor de óleo e gás. Perdão. E quarta revolução industrial são todos os movimentos transformacionais que estão impactando o mundo, nosso jeito de viver, né? Como, por exemplo, cidades inteligentes, a própria transição energética, né? Que todo mundo está vendo isso aí todos os dias, a indústria 4.0, mobilidade urbana, saúde digital e a própria transformação digital. Para planificar essa informação, eu gosto muito de trazer esse slide aqui. Seja qual for o teu desafio estratégico, tá? Se é digitalização, indústria 4.0 ou transformação digital, ele nasce de uma demanda do negócio. Se não tiver uma demanda específica do negócio, a chance disso aí dar errado é muito grande, porque você não vai ter o sponsor na tua organização, você não vai ter suporte financeiro, ou seja, não tem a razão de ser esse investimento. Mas considerando que haja essa demanda de negócio, o primeiro estágio, né, é a digitalização, onde você impacta o departamento em si, as operações, e você começa a obter dados,
né? E o que você muda? Você muda a excelência operacional. Quando você fala de indústria 4.0, e aí aqui eu gosto de fazer um break para dizer de onde vem esse termo, né? Todo mundo fala que vem da Alemanha, mas a gente aqui no curso de pós-graduação, a gente precisa analisar com mais critério. Na verdade, a indústria 4.0 nasceu, tá, quando a China desenvolveu a sua grande estratégia para sair de um país miserável e agrário para ser a potência que é hoje. Quem quiser obter mais informações sobre como isso aconteceu, recomendo que assista no Netflix A Ascensão da China, um documentário de 23 minutos que realmente vale a pena assistir para entender um pouco aí como eles chegaram a ser o que são hoje, né? E mais recentemente com a estratégia Made in China 2025, né? Onde praticamente quase todas as empresas, quase todas as cadeias de valor têm componentes que passam pelo território chinês, ou seja, a fábrica do mundo, né? E o sucesso dessa estratégia que acabou motivando a revanche, né? Um contra-ataque da indústria alemã, que criou a indústria 4.0 lá em 2011, 2012, né? Que foi a união de governo, empresas de tecnologia, indústrias, universidades, ou seja, um movimento orquestrado, né, para elevar a competitividade da indústria alemã e europeia e ocidental como um todo. Tá? Ou seja, quando você fala de indústria 4.0, você está mudando a competitividade. E você impacta o quê? Automação, a planta industrial, integração de sistemas e a conectividade dos dados. Já quando a gente fala de transformação digital, a gente está impactando as dimensões organizacionais que eu citei, né? Back, middle, front office. Você está impactando modelos de negócio, você está impactando um setor industrial e você está impactando toda a cadeia de valor. Ou seja, os conjuntos, ou seja, ele vai encampando o outro, né? E muda o quê? A estrutura organizacional da empresa como um todo. Quando a gente fala de quarta revolução industrial, a gente está falando de impacto nas nações, na sociedade, no ambiente como um todo, e muda o nosso jeito de viver. Ou seja, hoje nós vivemos de uma forma completamente diferente do que os nossos pais e até mesmo nós mesmos vivemos quando nós éramos mais jovens, né? E quais são os agentes em cada momento desse, né? No caso de digitalização, são as startups, no caso aqui da Stefanini, seriam as empresas do grupo Stefanini de forma isolada, pequenas e médias empresas de tecnologia, e quem usa? Todas as indústrias, pequena, média ou grande indústria, todas elas usam a digitalização. No caso da indústria 4.0, são as grandes empresas de tecnologia que promovem, né, integradores de sistemas e dados, né, porque você começa a ter a conectividade de dados, e normalmente quem usa as grandes indústrias, porque você utilizar as tecnologias emergentes da indústria 4.0 são mais custosas e tal, requer uma aplicação mais apurada, e aí, naturalmente, as grandes indústrias são os principais agentes aqui, os usuários. No caso de transformação digital, aí você já precisa de um ecossistema de inovação aberta para que você consiga ter um somatório de competências que promova a transformação digital. No caso aqui da Stefanini, seria quando o grupo Stefanini inteiro, aborda a necessidade de um cliente. Tá? E quem está executando isso são as grandes corporações globais, as big techs e por aí vai. E no caso de quarta revolução industrial, são os governos, as organizações globais e, naturalmente, uma pressão enorme dos consumidores com mindset digital, né? Então, isso aqui é interessante porque existe uma confusão enorme, tá, entre pessoas que chamam transformação digital de digitalização, pessoas que falam indústria 4.0 se referindo à quarta revolução industrial e vice-versa. Eu acho que esse slide aqui, ele sempre traz assim, um embasamento, né, para que a gente possa ter o melhor entendimento do que está acontecendo, né? No exemplo aqui do setor de óleo e gás, você tem a digitalização, né, de um FPSO, por exemplo, né, que tem lá cerca de 10 mil sensores, né, e você tem cerca de 25 bilhões de linhas de dados para serem analisadas. Ou seja, você não está mudando o modelo de negócio, mas você está digitalizando, você está convertendo em sinais digitais, você está começando a coletar dados, usar dados. Quando você fala de indústria 4.0, são essas tecnologias emergentes que estão aí no spotlight aí da moda, né? Como os robôs, né? Tanto os robôs mecânicos, né? A parte robótica, como o RPA, que é o Robotic Process Automation, os softwares,
que automatizam as rotinas do corporativo, os drones, impressoras 3D, as redes de comunicação, blockchain, a inteligência artificial, machine learning, data analytics, realidade virtual, realidade aumentada, digital twin, tá bem famoso, né? A parte de convergência OTT, edge computing, cloud computing também é bem famoso, mas o mais famoso de todos, que todo mundo fala, é o IoT, né? IoT para o corporativo e IIoT, Industrial Internet of Things, para aplicações industriais, né? Então, toda vez que você fala, olha, estamos na indústria 4.0, você necessariamente está usando algumas dessas tecnologias emergentes. E quando a gente está falando de transformação digital, são esses 3 pilares que eu comentei, de tecnologia, processos e cultura. Tecnologia significa utilizar as soluções tecnológicas convencionais, ou seja, ninguém vai jogar fora todo o sistema legado que você já possui na planta industrial, né, mas adicionar tecnologias emergentes da indústria 4.0 para acelerar os negócios. Quando você fala de processos, significa torná-los mais ágeis, enxutos e eficientes, que a turma de engenharia de produção conhece bem, que é o Lean Manufacturing, Lean Office, metodologias Agile, Six Sigma e por aí vai. Não adianta você automatizar um processo que não esteja otimizado, na medida que você vai tornar mais rápido a ineficiência do teu processo. Então, precisa ser revisto o processo. Perdão. E cultura. Esse aqui é um ponto fundamental. Ou seja, é necessário repensar todas as dimensões de desempenho da organização, ter uma mentalidade propícia para um ambiente de inovação aberta, refazer o mindset dos colaboradores, ter um ambiente de colaboração entre funcionários, fornecedores, universidade, por aí vai, né? Ou seja, rever quais são os valores da organização como um todo. Isso tudo num ambiente circundado de dados por todos os lados, né? Que é a essência da transformação digital. Dados esses que podem ser internos ou externos à organização, dados estruturados e não estruturados, e dados históricos e em tempo real, né? Ou seja, esse somatório de dados por todos os lados, atuando nesses 3 pilares de tecnologia, processo e cultura, né? E implementados simultaneamente nas 3 dimensões organizacionais, que são back, middle e front office, é o que conduz a tua empresa para uma transformação digital, né? E com isso, isto posto, vocês agora já podem passar a fazer parte aí desse protesto que eu costumo passar sempre, que é evitar que as pessoas chamem qualquer projeto de IT, né, no corporativo, ou qualquer projeto no chão de fábrica, de transformação digital, né? Ou seja, todos agora já têm o conceito claro do que seria transformação digital, né? Então, se alguém na tua empresa fala, olha, eu estou automatizando o meu alto forno, então eu estou automatizando uma área aqui da refinaria com uma tecnologia digital, estou fazendo transformação digital. Não, não está. Você está usando digitalização ou alguma tecnologia da indústria 4.0, mas transformação digital requer novos modelos de negócio, requer novas fontes de receita, né, novas fontes de monetização, né? Então, se essa tecnologia está sendo utilizada, que vai gerar uma nova fonte de receita, um novo modelo de negócio, legal, você pode, dentro do contexto, colocar como transformação digital. Se não for, una-se ao protesto junto comigo, né? E para você desenhar essa estratégia, você começa com sinais e tendências do mercado, depois você desenha a sua estratégia corporativa, depois você desenha quais são as iniciativas a serem executadas e, naturalmente, a principal, que é a execução, né? O ideal é que isso tudo seja feito de uma forma bem delineada, com profissionais experientes, tanto da empresa como de fora, né, para que você consiga obter os resultados exponenciais, né? E isso é feito em 3 ondas, né? A primeira é a onda da análise da estratégia, né? Ou seja, aquela análise do pastel, análise do setor, quais são os recursos que você precisa ter, quais são os direcionadores de mercado, tendências, e quais são as vantagens competitivas sustentáveis que você precisa criar no teu negócio. Depois vem a segunda onda, que é a onda da execução, que é feita lá nas dimensões organizacionais. E, por último, a onda do resultado, que, ou seja, inovação com resultado, que precisa impactar os negócios, impactar o EBITDA, o resultado financeiro da organização como um todo. Se não gerar esse tipo de resultado, ou seja, alguma coisa falhou nesse processo,
né? E lembrando que transformação digital não é um projeto, tá? É um processo, né? Ela vai em ciclos, então é sem fim, né? Então, se alguém considerar como projeto, está equivocado, porque ao final do projeto certamente já vai ter alguma outra tecnologia, o teu concorrente já está lançando alguma outra metodologia que pode suplantar o teu modelo de negócio. Então, isso é um processo. Entrando um pouco em tecnologia, sem muito tecniquez, digamos assim, né, mas mantendo a visão estratégica, toda empresa do setor de óleo e gás, tá, ela está estruturada basicamente em 3 camadas estratégicas: estratégia de operações, estratégia de negócios e estratégia corporativa. Tá? Esse assunto da automação, ela sempre esteve relacionada com os profissionais da área de manufatura, de operações, o engenheiro de produção, o engenheiro de automação, o técnico de instrumentação, ou seja, a turma que está ali na estratégia operacional da área industrial. Entretanto, ela passou para a agenda da estratégia corporativa, né, e tomou uma projeção de transformação digital. Ou seja, a base da transformação digital é toda a parte de tecnologia, é a automação. E por que ela entrou na agenda da estratégia corporativa? Porque ela passou a ser uma ferramenta para geração de vantagens competitivas, tá? Que vem tanto da área industrial, OT, como dos ativos corporativos, IT. Daí a importância desse termo convergência OT e T. E daí a explicação por que ela é o primeiro passo na jornada de transformação digital, numa organização de base industrial, porque você precisa, naturalmente, ter dados confiáveis de toda a organização para que você consiga entrar no caminho da transformação digital. Conforme Gartner, né, a convergência OT&T vai atingir o platô de produtividade dentro de mais 5 a 10 anos. Ou seja, a hora que isso aconteça, que já deveria estar acontecendo nas empresas, é essa, tá? Ou seja, as empresas que já fizeram isso já estão tendo vantagens competitivas em relação às que não implementaram. Isso é um risco. E para identificar se a tua empresa ela já está com nível de maturidade digital adequado para seguir a transformação digital, eu costumo fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é, e vocês depois podem responder essas perguntas dentro das suas empresas, tá? Para ver como é que vocês estão. Se a planta industrial e o corporativo estão automatizados. Se a resposta é não, tem uma desvantagem competitiva. Por quê? Porque o teu concorrente já tem tudo automatizado. A maioria responde que sim, né, com algum nível de automação. Quando responde sim, eu vou para a segunda pergunta. Se há convergência OT&T. Né? Nesse caso aqui, infelizmente, muita empresa não tem ainda. Né? Se a resposta é não, você tem uma paridade competitiva, porque a automação é muito simples de imitar, todo mundo pode ter. Né? Então, no mercado extremamente competitivo, você tem uma paridade competitiva no teu mercado, você está realmente em risco com o teu negócio. Você precisa ter uma estratégia que suplante isso. Se a resposta é sim, eu vou para a terceira pergunta. Ok, quais são as tecnologias emergentes da indústria 4.0 que vocês utilizam? Né? E aqui abro um parênteses, porque muitas vezes o cliente responde, não, sim, eu utilizo. Oi, Pochão? Opa, acho que tem microfone aberto aí. Né? Então, aí nesse ponto aqui, muita gente responde, tá, eu utilizo tecnologia da indústria 4.0. Porém, é uma iniciativa de um visionário, de um early adopter dentro da empresa, de um determinado departamento que pegou parte do orçamento, né, e fez uma aquisição de uma rede IoT, de uma aplicação de realidade virtual aumentada, né, ou seja, mas completamente desalinhado com a estratégia corporativa da empresa. Tá? Então, se a resposta é não, tem uma vantagem competitiva temporária. Por quê? Porque convergência OT&T é algo que também é muito possível de ser feito, não tem segredo industrial, não tem nada que impeça uma empresa de fazer, é questão de visão estratégica para executá-lo. Se a resposta é sim, né, vamos supor que efetivamente use de forma alinhada com a estratégia corporativa e objetivos, macro-objetivos estratégicos da empresa, eu vou para a última pergunta, que é se a sua organização extrai valor com a integração desses sistemas através do uso estratégico de dados. Se a resposta é não, existe uma vantagem competitiva que não está sendo utilizada. E isso é muito comum, né, por incrível que pareça. Diversas empresas armazenam dados
nas nuvens, mas não utilizam, ou seja, gastam dinheiro com a AMS, com Microsoft, com Google, quer que seja, né, com Huawei, qualquer um que fornece serviço de cloud, né, e acabam não utilizando esses dados de forma estratégica. Se a resposta é sim, aí sim você tem a geração de vantagens competitivas sustentáveis, né, que vem através da transformação digital. Ou seja, nesse gráfico aqui, né, como engenheiros gostam muito de gráfico, né, ou seja, a gente traz a correlação do eixo de vantagens competitivas sustentáveis por nível de maturidade e preparação para a transformação digital, né? Quanto mais preparado você está para a transformação digital, maior a geração de vantagem competitiva. E observe que aqui já entra a questão da cultura e dos processos que a gente comentou lá atrás. Né? Ou seja, é muito comum numa empresa de óleo e gás você ter uma iniciativa de transformação digital num departamento isolado, né? Muitas vezes com aquela imagem do early adopter que eu citei. Entretanto, né, a transformação digital precisa vir top-down, ela precisa ter o entendimento do conselho de administração, de todo o C-level, de todos os diretores, que aquilo ali é estratégico para a empresa. Depois, a média gerência precisa estar alinhada com a estratégia de transformação digital e, naturalmente, toda a empresa. Ou seja, é uma estratégia de toda a organização e não somente de um determinado departamento. Isso daqui é o pulo do gato, porque muitas vezes se você tem alguém lutando para implementar uma tecnologia ou mudar um processo, tá? Mas não está com o que a gente chama com suporte, né, da média ou até mesmo da alta gerência. E aí você está realmente navegando contra a corrente. Então, a chance de falhar é muito grande. Então, muitas empresas têm esse perfil e enriquecem aquela estatística que a gente viu lá no primeiro slide, que vocês vão lembrar, 70% e 84% das iniciativas falham de transformação digital. E só para tangibilizar o que é a convergência OT&T, você tem o silo industrial, ou seja, todos os ativos industriais, né, que tem lá uma riqueza de dados enorme através dos sensores de vazão, nível, temperatura, pressão das válvulas, bombas, motores e por aí vai, que concentram seus dados na sala de controle, através de sistemas MES, que é o Manufacturing Execution System, ou no PIMS, que é o Plant Information Management System. E, normalmente, esses dados são usados somente para manter a variável de processo dentro de condições operacionais e de segurança, lá no chão de fábrica. Do outro lado, você tem o silo corporativo, que você tem todos aqueles departamentos da área corporativa, que estão no middle office, que concentram seus dados no ERP, no Enterprise Resource Planning. Os mais conhecidos aqui no Brasil são SAP, Oracle, MXM, TOTUS, Microsig e por aí vai. Você tem todos os departamentos que suportam o C-Level, as decisões estratégicas, e você tem todos os departamentos que suportam o cliente e as operações que fazem a entrega do produto final. A convergência OT&T visa pegar dados relevantes da camada IT e dados relevantes da camada OT, colocando no Data Lake, que é uma zona de convergência OT&T num ambiente com muita governança, para que você não tenha dados que não sejam relevantes, né? E num ambiente de extrema atenção a ataques cibernéticos. Né? Ou seja, você ainda tem empresas que possuem esse nível 1 de arquitetura de sistema, onde os dados da planta vão para o sistema corporativo através de e-mail, FTP, SharePoint, se alguém manda uma planilha Excel e alguém ainda tem que digitar lá no ERP, ou seja, a empresa que ainda está assim, está distante da transformação digital. Você tem empresas com nível intermediário, onde você já tem uma determinada análise de dados, você já tem um BI, você já pode adotar algumas ferramentas de Data Analytics. É muito comum, né, você ver aquela salada de dashboards para todo quanto é lado, né, que muitas vezes são utilizados como data vista, visualização de dados, somente, né? Já é um passo intermediário para um nível ideal para a transformação digital. Perdão. E o nível ideal, que é o de convergência total, onde você tem aquele fluxo de dados que eu citei alguns slides atrás, com esses dados permeando tanto dos ativos industriais como do corporativo, permeando por toda a organização, e os aplicativos, estando preferencialmente nas nuvens, que você consegue escalar esses resultados.
né? Então, o ideal é que a gente conduza as empresas para esse nível 3 de arquitetura de sistema, né? É um número impressionante, né, que demonstra que foi publicado pela Agência Internacional de Energia, a quantidade de ataques cibernéticos nos últimos anos. Vocês podem ver que houve um crescimento praticamente exponencial, né? Então, já que você tem uma arquitetura baseada em dados nas nuvens, naturalmente você precisa ter um suporte muito bom contra ataques cibernéticos, né? Ou seja, a gente segue essa integração vertical, né, pegando dados, seguindo a ISA 95, né? A ISA é a International Society of Automation, que dita as normas para a área de automação, transformação digital e por aí vai, né? Integrando dados desde a camada 1, que são os sensores de campo, até o nível Enterprise, que está lá no RP e análise do negócio, né? E se a gente olhar dentro da estrutura da cadeia de valor de uma empresa do setor de óleo e gás, ela está estruturada no middle office, com área de infraestrutura, recursos humanos, tecnologia, supply chain. Ela está estruturada com todas essas áreas aqui. Ela está estruturada no back office, com a logística de entrada, operações, logística de saída, e ela está estruturada no front office, com vendas, marketing e serviços. Todas essas áreas, naturalmente, focadas para gerar margem ao negócio, tá? Mais ou menos, de acordo com sua capacidade, mas tem que ajudar na margem do negócio e a gerar vantagens competitivas que impactem financeiramente. Todos esses elos internos da cadeia de valor da empresa são regidos pela estratégia corporativa de negócio e operacional, tá? Esse, naturalmente, é o modelo que talvez alguns reconheçam, é a cadeia de valor de Michael Porter, né? E dentro de cada área dessa, tá, diversas tecnologias podem ser adotadas, né, conforme essas que eu estou destacando aqui nesses balões. Ou seja, todas essas tecnologias podem ser adotadas para que você conduza o cliente, conduza essa empresa a uma maior geração de valor e, naturalmente, ter um posicionamento diferenciado no mercado. Processos, naturalmente, não vamos entrar em detalhes, mas a parte de Lean Manufacturing, a parte de Lean Office, ou seja, tornar enxutos tanto os processos da planta industrial como das rotinas do corporativo, né? Na parte de cultura, é muito importante esse tópico aqui de cultura, porque um dos grandes fatores que fazem aquela estatística do slide inicial é que as pessoas pensam que transformação digital é somente investir em tecnologia. E aí vai estar errado, porque se você não impactar a cultura, tá, toda a tua estratégia pode ir por água abaixo, como já dizia Peter Drucker, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? E aí a gente tem duas visões aqui, né? A primeira, que é alinhar a cultura dos departamentos de tecnologia, que hoje são separados. Tem o pessoal da tecnologia do chão de fábrica e o pessoal da tecnologia do corporativo, que são oriundos de formações acadêmicas diferentes, de bases tecnológicas distintas, né? E precisam se unificar dentro de um departamento de tecnologia e suplantar essas diferenças, como políticas, protocolos, prioridades, a própria cultura em si, ciclo de investimento e vulnerabilidade à cibersegurança, é um desafio muito grande para as organizações. Então, o primeiro passo é alinhar a parte cultural desses dois departamentos. Existe um processo, né, que você tem que seguir de alinhamento, né, porque você tem diversos sistemas legados, né, já rodando na tua planta, ninguém pode simplesmente abdicar de tudo que está instalado, né, mas você precisa, de alguma forma, ir integrando os dados nesse sentido, até chegar num ponto ideal de colaboração entre os dois e, naturalmente, ter um time único de tecnologia que suporte as duas áreas dentro da tua empresa. Ou seja, em 2010, os departamentos e antes, naturalmente, eram completamente separados, com poucos ataques cibernéticos, não havia fluxo de dados entre as duas camadas, né, e as operações eram basicamente manuais de input desses dados no ERP, né? Com a convergência OT&T, ela é o primeiro passo na transformação digital, isso começa
né, cada vez mais a acontecer. Já temos algumas empresas já com esse processo no setor, né? Tem um avanço rápido dessas tecnologias emergentes da indústria 4.0, aumento de ataques cibernéticos, tanto no OT como IT, como a gente já viu, né? E começa a necessidade de ter uma integração das equipes, tanto através da estrutura organizacional e da cultura, né? E o que está vindo adiante, tá, é que você vai ter, na verdade, não é só convergência, vai ter uma fusão OT&T, né? Essa fusão visa, inclusive, de você ter um departamento único, com conceitos e tecnologias já com projetos nascendo à prova de futuro, né, na medida do possível, né, e trazendo já o que a gente chama de ET, né, que é a Engineering Technologies, ou seja, aquelas tecnologias de desenho de produto, PLM, por aí vai. O ciclo de investimento já vai ser integrado, a cibersegurança é um requisito básico para todos esses projetos, não vejo nada como diferente disso, né? E o uso estratégico de dados, tornando a organização data-driven, né? Só que, quando a gente sai da camada do departamento de tecnologia para a organização como um todo, a gente precisa dimensionar quais são as 10 dimensões e competências essenciais da cultura organizacional para que essa empresa esteja preparada para uma transformação digital, né? E volto a destacar, não ter atenção para isso é incluir a tua empresa naquela estatística lá da McKinsey e da Forbes. Então, essas 10 dimensões precisam ser muito bem analisadas para que a transformação digital aconteça de forma estruturada, né? Ou seja, o DNA digital da empresa, ela entrelaça tecnologias digitais e cultura, tá, dentro do dia a dia da empresa. Ou seja, se não for assim, a chance de você conquistar sabotadores do processo de transformação digital é muito grande, ou seja, ninguém está interessado nisso. Outro ponto importante, as empresas do setor de óleo e gás são normalmente globais, né? Então, é muito comum você ter as dimensões culturais dos países ignoradas numa estratégia de transformação digital, né? Eu trago aqui 6 dimensões culturais, né? Distância de poder, individualismo, masculinidade, aversão à incerteza, orientação a longo prazo e indulgência, né, com alguns dos países aqui, mas tem vários outros países que podem ser analisados assim, né, e que demonstra que não adianta você ter uma empresa norueguesa desenhando uma estratégia de transformação digital para seus ativos no Mar do Norte, por exemplo, né, e querer replicar essa mesma estratégia no Brasil, por exemplo, ou em qualquer outro país, né, sem levar em consideração essas dimensões culturais. Infelizmente, aqui a gente não vai ter muito tempo para debater cada uma delas, mas, de repente, mais adiante, na perguntas e respostas, a gente pode, se tiver alguma questão específica, a gente pode detalhar um pouco mais. Um outro ponto que é fundamental é o nível de confiança entre os cidadãos, né, usando novamente aqui o exemplo da Noruega, né, conforme a pesquisa do World Value Survey, a Noruega tem um dos países com maior índice de confiança entre os cidadãos, né? E o Brasil, né, infelizmente, tem um dos mais baixos, né? E a gente vê isso no dia a dia da nossa cultura, né? A gente acha que tem mais água no frango para cobrar mais, você vai na feira, você se desconfia do pezinho do cara que está botando a balança. Isso está entranhado na nossa cultura. A gente não confia normalmente nos outros, isso a grande maioria, né? Pelo menos 80% das pessoas não confiam, né? Isso precisa ser levado em consideração, porque muitas das pessoas que vão receber a mensagem de uma estratégia de transformação digital desenhada na Noruega, pode ver com desconfiança, pode achar que esse cara está querendo fazer transformação digital para tirar meu emprego, e isso não é bom, isso vai ser ruim para mim, ou seja, essa falta de confiança precisa ser levada em consideração. Igualmente, destacar que o que a gente vê no dia a dia das nossas organizações, em termos de perfis culturais, é só a ponta do iceberg, ou seja, tem diversas outras variáveis que precisam ser identificadas num assessment de cultura para que o change management, né, o processo de transformação cultural, ande par e passo com a transformação digital, né? Novamente, transformação digital não é só tecnologia, né? E daí que vem grande parte das falhas. Seguindo para a execução, tá? E nós temos, como já citado, as 3 dimensões organizacionais de uma empresa. É muito comum que dentro de uma mesma organização, de uma mesma dimensão, você tenha departamentos, e aí aqui o exemplo do cubo mágico é perfeito, porque você tem, imagina esse cubo aqui como área financeira, esse outro aqui como contabilidade, esse outro como RH,
cada um usando uma tecnologia, uma solução diferente, né? Isso é muito comum. Na planta industrial, você tem uma planta com Rockwell, uma planta com Schneider, uma com a ABB, outra com Siemens, outra com GE, entre outras, né? Ou seja, é muito comum você ter essas ilhas tecnológicas em cada dimensão organizacional, né? O que é importante destacar é que a tua estratégia tenha a possibilidade de identificar quais são as tecnologias habilitadoras, sejam elas convencionais, emergentes da indústria 4.0 ou mesmo disruptivas de alguma startup que esteja lançando, né? Atuar nas 3 dimensões organizacionais e estar alinhado com a estratégia corporativa. Executar um framework de transformação digital, né? Alinhar todos esses pilares que são tecnologia, processo e cultura nas 3 dimensões organizacionais simultaneamente. E aí eu trago de novo aqui o exemplo do cubo mágico, né? Ou seja, você está primeiro alinhando as dimensões organizacionais para que a tua empresa esteja preparada para crescer. Se os dados não estiverem alinhados, a chance de você entrar naquela estatística lá do slide inicial é muito grande. Um outro ponto fundamental, que se vocês vão lembrar, é que transformação digital requer um ambiente de inovação aberta. Por quê? Porque é impossível você realizar a transformação digital somente com recursos internos da tua empresa, né? É fundamental que você tenha um ecossistema, ou que seja agregado através de algum fornecedor, ou que você crie o teu ecossistema. Tem várias empresas que criam seu próprio ecossistema, né? Onde o desafio, né, a demanda do negócio fica no centro das atenções, se trabalha tecnologia, cultura e processos, faz o alinhamento da estratégia, executa-se através das empresas do próprio grupo, ou de parceiros estratégicos, ou de startups, ou usando apoio da academia, né, e entrega aquela inovação como resultado, né? O que é importante destacar é que problemas complexos de negócios normalmente não são resolvidos por um membro isolado do ecossistema. Lembra, né, aquela gráfico cebola lá que tinha? Ou seja, se você, uma startup isolada ou uma empresa isolada, ela resolve um problema de digitalização, eventualmente de indústria 4.0, mas ela não resolve um problema de transformação digital, que são problemas complexos, né? E não se resolve problemas exponenciais com soluções lineares, ou seja, aquele famoso mais do mesmo, né? O que me trouxe até aqui não é garantia de sucesso da minha empresa e de perpetuidade da minha empresa. Então, hoje o mundo está exponencial, né? Os consumidores demandam muito mais, as estratégias demandam muito mais. Não adianta você seguir com as mesmas estratégias que vinha utilizando na era da indústria 3.0, né? E transformação digital, naturalmente, é uma tarefa complexa e exponencial. Daí a necessidade de considerar um ecossistema e de adicionar competências de diversos players no mercado. E tem, naturalmente, um framework que pode ser seguido para essa execução, né? Uma fase inicial de diagnóstico, o resultado desse diagnóstico seria analisado, compartilhado com o ecossistema, né? Uma série de descobertas podem ser realizadas, tanto em tecnologia, processo como cultura, se desenha uma matriz de prioridade, depois se entra no detalhe do projeto, somente depois que você faz o desenho do projeto que você vê se tem alto potencial de geração de valor, médio ou baixo, né? Baixo canal vermelho, alto verde, moderado amarelo, e aí somente depois disso tudo que você segue para a execução das iniciativas que vão conduzir para a transformação digital, né? Dessa forma, você faz um investimento extremamente assertivo, né? Você não cai em modismo, você faz uma análise muito criteriosa, baseada em necessidade de negócio e requisitos de engenharia, né? E essas iniciativas podem ser adoção de alguma tecnologia da indústria 4.0, pode ser digitalização, pode ser alguma metodologia enxuta, né, o Lean Thinking, ou mesmo Change Management na parte de cultura, né? Visando geração de novos modelos de negócio, novas fontes de receita, ou mesmo excelência operacional. Tudo isso te conduz para a geração de vantagens competitivas sustentáveis, né? Numa visão da piramidal, você tem a base da pirâmide, que são as tecnologias, as dimensões organizacionais, onde a gente executa a transformação digital, né? E no topo da pirâmide, que é onde você tem a visão de futuro do negócio, né? Ou seja, aqui você executa a transformação digital e lá em cima você entrega para os acionistas, para os stakeholders, para os diretores, para todos que participaram, o impacto positivo no EBITDA. Se isso não gerar dinheiro e lucratividade, não faz sentido, né? Dentro de uma estrutura do Balance Scorecard, você tem o nível 1, as habilitadoras, que são cultura, processo, dados, tecnologias e o ecossistema de inovação aberta.
as oportunidades que aparecem, novos negócios, visão de futuro, excelência operacional, eficiência energética, camada de execução, que eu já falei, né? Back, middle e front, e resultado, impacto no EBITDA, impacto no valuation da empresa, se essa empresa estiver caminhando para um IPO, né? E, naturalmente, novas fontes de receita. Né? Algumas externalidades que são geradas com a transformação digital, você tem tanto no EBITDA como na excelência operacional, né? O EBITDA vem através do aumento de faturamento, que vem de novos modelos de negócio, novas fontes de receita, e redução de custos, né? Custos operacionais, manutenção, OPEX em geral, né? E criação e excelência operacional através da criação de valor, através do uso estratégico dos dados, decisões melhores e mais rápidas por parte da liderança, né? E o impacto na agenda ESG, através de integridade de dados, eficiência energética e redução de consumo de recursos naturais. Ou seja, a transformação digital, ela não se faz só com software engineering, ela requer hard engineering, né? Sistemas industriais, equipamentos pesados, construção pesada, também. Né? Isso é um erro comum, muita gente acha que botou um aplicativo bacana, você já está transformando digitalmente. Na verdade, não é bem assim. Isso tudo por quê? Porque você precisa ter a possibilidade de, a cada evento operacional ou físico, tomar decisões melhores de cada vez mais rápida. Se você toma uma decisão mais rápida após o evento ocorrer, você está gerando mais valor para a tua empresa. Se você demora mais tempo para processar isso e tomar uma ação, você está gerando menos valor para a tua empresa, ou seja, você está perdendo margem e lucratividade do teu negócio. Isso impacta o EBITDA, o resultado financeiro, e a competitividade. Mas não somente da empresa, impacta a competitividade do país como um todo. Né? Então, você tem aqui o gráfico do IMD, que é do Índice Global de Competitividade, né? Que você vê que os países latino-americanos estão muito mal posicionados. Né? O Brasil, em 2020, estava na 51ª posição, sendo uma das 10 maiores economias do mundo. Ou seja, isso é realmente lamentável. Né? Ou seja, tanto as empresas como as nações precisam seguir e fomentar esse ritmo, essa jornada de transformação digital. E nós, no setor de óleo e gás, essa pesquisa que foi publicada nesse livro, The Technology Fallacy, já indica que o nosso nível de maturidade digital é muito baixo. Né? E aí, aqui, talvez, vocês vão se lembrar daquele gráfico que eu botei lá, dos elos da cadeia de valor, né, do setor de óleo e gás. Né? Por que está baixo? Porque as indústrias do setor de óleo e gás, a grande maioria, ela está longe do consumidor direto. Então, ela recebia menos pressão. Então, hoje, ela está no nível de maturidade digital bem abaixo de outras áreas que estão em contato direto com o consumidor. Né? E também tem uma outra pesquisa muito interessante da Deloitte, analisando o índice de maturidade digital em relação a outros segmentos, que indica também que o setor de óleo e gás está realmente muito aquém daquilo que poderia estar, o que para nós, como profissionais, é excelente, né? Porque tem um campo enorme para evoluir. Para vocês terem ideia da importância disso, o IBP, né, Instituto Brasileiro do Petróleo, ele desenvolveu, através do seu Conselho de Transformação Digital, alguns assuntos prioritários, tá, para todo o setor, para toda a indústria de óleo e gás, e o item de convergência OTIT é um deles, ao qual eu tive a honra de ser convidado para liderar esse grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho que possui hoje mais de 115 profissionais, tá, de altíssimo nível, de mais de 75 empresas, de todos os elos da cadeia de valor, desde a área de produção, exploração, transporte, empresas de tecnologia, empresas de tecnologia de informação, empresas de tecnologias operacionais, grandes consultorias e por aí vai. Né? E o impacto disso, tá, vem direto na agenda ESG das empresas. Por quê? Isso aqui é uma análise, tá, de como as empresas são avaliadas em relação às suas entregas. Né? Então, você tem o lucro gerado, o lucro financeiro gerado pela empresa, que é o que está lá nos relatórios financeiros. Né? Então, vamos supor, ela gerou 170 milhões no ano. Né? Entretanto, ela entrega valor para a sociedade através de pagamento de salários e benefícios, ela entrega valor para a sociedade através de pagamento de impostos, agrega valor à sociedade através de juros e dividendos dos seus acionistas, ela agrega valor quando treina sua mão de obra, capacita seus profissionais, quando investe na comunidade, mas ela perde valor quando impacta negativamente a saúde ocupacional, ela perde valor quando emite gases de efeito estufa, ela perde o valor
quando polui o meio ambiente, quando tem um consumo de água elevado, não otimizado, quando impacta negativamente a biodiversidade, mas ela ganha valor quando ela usa energia renovável. No final das contas, o valor gerado para a sociedade como um todo foi muito maior do que os 170 milhões do lucro financeiro que ela gerou, né? E essas variáveis todas aqui, elas são variáveis que a transformação digital efetivamente auxilia a otimizar. Daí a relação daqueles dois termos que a gente colocou lá no segundo slide, entre ESG e transformação digital, né? A Shell publicou o relatório recente, né, de que o impacto da transformação digital na agenda ambiental ela pode ser medido em milhões de toneladas de abatimento de CO2 equivalente, só na área de manufatura, expectativa aí do uso de tecnologia digital de 2,7 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Bom, para finalizar, né, não adianta melhorar as linhas de produção, isso não é suficiente para transformar um negócio, né? E principais takeaways aqui, né? Seja o profissional que identifica o ponto de inflexão em sua organização, seu objetivo estratégico é a digitalização, indústria 4.0 ou transformação digital, você precisa definir qual é o momento da estratégia da tua empresa, não investir sem um diagnóstico de nível de maturidade digital da sua organização, ter uma visão estratégica sobre a execução da transformação digital, né? Ou seja, ter em mente sempre que transformação digital ocorre quando se transforma modelos de negócio em fontes de receita, né? Ou seja, não é somente a adoção de tecnologia, seja no AT ou no IT, né? E tecnologia, processo e cultura simultaneamente no back, middle e front office. Desculpa que aqui acabou ficando em espanhol, esqueci de traduzir. E assim que se executa a transformação digital. Nesse slide aqui, vocês estão vendo um QR Code, caso alguém queira fazer download de um e-book sobre transformação digital em organizações de base industrial. Tem um pouco mais de detalhes disso que eu falei aqui rapidamente nessa hora, né? E a mensagem final, que eu gostaria que todos tivessem de uma forma bem consolidada, de que a transformação digital acontece quando tecnologia, processo e cultura estão orientados a impactar modelos de negócio e geração de receita, sendo executados simultaneamente no back, no middle e no front office, né? Tendo uma visão top-down, alinhando as 3 dimensões organizacionais. Assim, a transformação digital acontece, né? Nesse QR Code aqui ao centro, tem o meu contato, caso alguém queira se conectar comigo no LinkedIn, né? E aqui um pouco mais à direita, tá? É um outro QR Code com todas as vagas que nós temos em aberto no Grupo Stefanini. Caso alguém da audiência tenha interesse em fazer parte, se juntar a mim naqueles 26 mil funcionários, nós temos aí um universo de vagas abertas no mundo todo, e seria um prazer se eu conseguisse, com essa apresentação, trazer novos colegas aí para a nossa empresa. Eu agradeço imensamente a oportunidade de compartilhar essa nossa visão com vocês, espero que tenha sido proveitoso aí para os alunos, para os professores, para quem assistir, né? Tem meu WhatsApp, meu e-mail, meus e-mails, tá? Fico à disposição para perguntas e respostas e depois na sequência. Muito obrigado a todos, saúde a todos. Obrigado, Vitor. Muito obrigado, muito interessante a palestra, bem didática. Então, está aberta aí, se alguém tem alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui, mas a Vivian levantou a mão aqui, de repente botar a Vivian na frente aí. Oi, bom dia. Eu tenho umas 4 perguntas para fazer. Opa, que bom. Tem perguntas simples. Mas antes, Vivian, se possível, se identifica. Se você já trabalha em alguma empresa, faz uma pequena introdução, porque aí eu dimensiono a resposta de acordo com a tua... Se você é só estudante, não tem problema. Não, ou seja, só coloca um briefing, quem for fazer a pergunta. Você vai entender o porquê das minhas perguntas também, porque eu sou engenheira civil, né? Estou fazendo mestrado aqui no programa de engenharia civil, formada pela UFRJ mesmo. Trabalhei um período na área de petróleo e gás, na parte de dimensionamento de dutos flexíveis, sempre na parte de engenharia, né? Não na parte de gestão, mas é uma parte interessante também. Então, sou engenheira estrutural, né? Sempre focado na área técnica, né?
Bom, a minha primeira pergunta eu nunca entendi direito, parece que vai fugir um pouco do tema, né? Mas só uma breve explicação do que é OPEX e CAPEX. Eu sei que são custos, mas qual é a diferença? OPEX, Operation Expenditures, ou seja, são despesas operacionais. Aquilo que você gasta para manter a sua operação operando, digamos assim, né, em execução. Então, por exemplo, se eu tenho na refinaria e a minha válvula requer uma manutenção, ela requer aí um upgrade nos internos da válvula, ou na bomba, por exemplo, isso é uma despesa operacional. Se eu vou construir uma unidade nova de uma coluna de destilação, por exemplo, isso é investimento de capital, aí isso é CAPEX. Essa que é a grande diferença. Uma são projetos novos, outra, operacional, é aquilo para manter o dia a dia. Obrigada. A segunda pergunta você mostrou no slide que para começar a transformação digital precisa ter a demanda do negócio, precisa ter uma demanda, uma necessidade, né? Mas assim, é possível enxergar hoje uma empresa não demandar algum tipo de transformação? Eu não enxergo isso, na verdade. Eu acho que é um caminho sem volta. Minha percepção, pode ser que eu esteja enganada. Não, você está corretíssima. É um caminho sem volta. A questão toda é que quando você faz um planejamento estratégico, você precisa ter isso bem claro. Você precisa identificar a demanda do negócio para que o ciclo financeiro do investimento aconteça, né? Então, a gente está falando aqui de como estruturar uma estratégia de transformação digital. Então, por exemplo, que todo mundo vai seguir para a transformação digital, ou seja, se não for uma John Stephenson Company da vida, né, que não tem essa visão, essa empresa fatalmente vai entrar na transformação digital para poder fazer parte da quarta revolução industrial. Tá? As que não fizerem isso existe uma alta probabilidade de se tornar uma nova John Stephenson Company. Tá? Então, eu concordo contigo. Tá? Entretanto, você precisa efetivamente identificar qual é a demanda do negócio, porque se você chegar para o teu diretor, chegar para o CEO da tua empresa e falar, não, vamos fazer a transformação digital porque é bacana, porque eu não vejo a possibilidade disso não acontecer. O cara vai olhar para você e falar, realmente é interessante, mas ele não vai assinar o investimento. Então, por isso que é importante, eu destaquei ali a questão da demanda do negócio. Não, tá ok. Entendi. Uma outra curiosidade também, que você comentou bastante sobre uma das tecnologias da indústria 4.0, eu não já tinha ouvido falar, mas eu não entendi. Mas uma breve explicação do Digital Twin. O que seria o Digital Twin? Digital Twin são gêmeos digitais, né, na tradução literal. Basicamente você pegar uma instalação industrial ou não industrial que seja, já tem aplicações, inclusive na área de construção civil. Você pega a estrutura da planta industrial, o fluxograma, os desenhos dos equipamentos, você pega aquela imagem real que você tem, ou às vezes levantamento feito por drones, ou seja, você pega uma situação real de uma planta industrial e simula aquelas condições operacionais num software de simulação. Tá? Então você vai ali fazer simulações de condições e de variáveis de processo que você consiga analisar qual vai ser o resultado final. Isso num software, sem colocar em risco a tua planta industrial. Então, é basicamente um software, um sistema de simulação de condições operacionais. Beleza. E você comentou também que é uma jornada, né, de transformação, né? Você começa em fases, isso ficou bem claro na sua explicação. Realmente o conceito de 4.0, transformação digital, fica na cabeça, pelo menos na minha, ficava bem confuso, né? As diferenças de cada processo.
Aí, tem uma parte lá que você falou que pode acontecer existir sabotadores digitais, né? Você pode, na verdade, tem como dar um exemplo? Pode ser um caso real? Ou pelo menos um exemplo. Como assim? Como vai acontecer essa sabotagem, né? Vamos dizer assim. Interessante. Isso acontece muito quando você não alinha a cultura organizacional e o mindset dos colaboradores para a jornada de transformação digital. Tá? Então, é muito comum, tá, quando você vai aportar uma tecnologia num determinado departamento, até falando em termos aqui de Brasil, né, é muito comum que aquela pessoa já veja com desconfiança. Falei, cara, o cara vai botar um software aqui no meu departamento financeiro, tá? Porque o que ele quer mesmo é que hoje eu tenho 10 pessoas, ele quer operar com 5. Então, essa pessoa, se não tiver... e aí não é só da pessoa, é normal a pessoa ter medo, tá? São inseguranças do ser humano, tá? Agora, a empresa, a liderança da empresa precisa ter bem desenhada a estratégia para que essa pessoa não se sinta ameaçada pela adoção de uma nova tecnologia. Porque se essa pessoa se sentir ameaçada, ela vai, por instinto de segurança, digamos assim, de sobrevivência, ela vai eventualmente sabotar. Então ela pode dizer, esse sistema não funcionou aqui. Quantas vezes você vê uma tecnologia que alguém adota e o cara fala, não, isso aqui não funciona não. Esse sistema aqui vive dando pau. Isso aqui não funciona. Ok, tem de tudo, né? Tem sistemas que realmente dão problema. Mas muitas das vezes são essas pessoas que têm receio da vinda da tecnologia, tá? e acabam sabotando a adoção de uma determinada tecnologia. Quem perde? Perde a empresa perde competitividade, porque o concorrente adotou e pegou essas 5 pessoas a menos e colocou para fazer alguma outra atividade mais nobre. Ou, eventualmente, até mesmo, algumas empresas reduzem a quantidade de pessoas mesmo. O mundo real é assim. Tá? Então, esse medo faz com que as pessoas sabotem eventualmente. Ok, obrigada. Nada, obrigado pelas perguntas. Tem mais aí? Acho que a Tamires, né, Diego? Não sei. Diego também levantou a mão. Tamires, sim, acho que a Tamires está na frente, né? Isso. Bom dia, Victor. Bom dia, Tamires. Muito obrigado pela palestra, foi excelente. Eu mesmo tinha muita dúvida em todos esses termos, então assim, tudo ficou muito mais claro para mim. Obrigado mesmo. Que bom. Meu nome é Tamires, eu sou mestranda do programa de Engenharia Química daqui da COP. E eu fiquei com uma curiosidade, porque você falou que a transformação digital, né, ela vem de cima, ela tem que partir da cultura da empresa, e que o setor de óleo e gás ele está sendo pressionado a fazer essa transformação, né, para poder atender às demandas do mercado e também ambientais. Mas eu queria perguntar da parte assim profissional. Eu, como engenheira química, como que eu posso me preparar para poder contribuir nessa transformação digital para alguma empresa que tem essa cultura? Eu tenho essa curiosidade. Quais são as skills que eu tenho que desenvolver para isso? Eu costumo trabalhar com processo. Agora eu entendo que eu trabalho com processos de digitalização. Mas como eu posso continuar caminhando nesse sentido de contribuir com a transformação digital? Essa é a minha dúvida. Não, legal. E isso que você fez, essa pergunta que você fez foi muito interessante, tá, mesmo? Porque eu tenho dado aulas em algumas outras partes, eu tenho inclusive uma aula para a Universidade de Berkeley, da Califórnia, para o time, para a turma da Latam, sobre o que a gente chama também do engenheiro digital. Né? O engenheiro digital é aquele que vai ter múltiplas competências, tá? É praticamente um semideus, porque ele tem que conhecer tanto do OT como um pouco do IT. Tá? É muito difícil você ter um profissional que consiga cobrir todas. Mas você, como engenheiro química, você conhece bem de processos industriais. Né? Então, toda a parte das operações unitárias que você tem no chão de fábrica, você domina bem. Isso já é um grande diferencial. O simples fato de você estar aqui adquirindo conhecimento
já te diferencia de um monte de gente que confunde indústria 4.0 com quarta revolução industrial, com digitalização, com transformação digital, uma salada, né, que segue os outros. Então, você está num outro ponto positivo, você e todos os demais que estão aqui, buscando esse conhecimento. O terceiro ponto é que dados, que a gente já viu lá naquela revista lá da The Economist, né, dados são o novo petróleo. Então, se você puder adquirir alguma competência, tá, na área de Data Analytics ou de ciência de dados, alguma coisa nessa área, tá, você vai estar elevando a tua empregabilidade, né, e você vai estar também mais preparada para suportar as jornadas de transformação digital onde você for trabalhar, ou onde você já esteja trabalhando. Tá? Então, seria basicamente essas competências, né? Se você fosse da área de engenharia eletrônica ou de sistemas, eu recomendaria muito foco em cybersecurity, porque a demanda por cybersecurity ela já está, digamos assim, bombando e vai bombar ainda mais, né? Mas para um engenheiro químico migrar para cybersecurity, eu diria que tem um gap um pouco maior, né? Mas eu também sou engenheiro, né? E em teoria nós somos preparados por um pensamento mais lógico, né? Então, se você entrar nessa área de Data Analytics, você vai estar realmente tendo uma vantagem competitiva em relação a um monte de alunos que vão entrar no mercado sem essa visão. Certo. Muito obrigado, Victor. Nada, é um prazer. Obrigado. Acho que o Diego, né? Isso. Opa. Bom dia, Victor. Parabéns aí pela apresentação. Muito obrigado. Foi realmente bem didática. Eu também aprendi muitos conceitos aí que eu tinha dúvida. Foi muito esclarecedor, né? Bom, fico satisfeito. Missão cumprida, então. Ô, Victor, a minha internet caiu aqui algumas vezes. Estou até no celular aqui, porque o Wi-Fi aqui deu algum problema. Mas eu não sei se eu perdi, se você já falou sobre isso na sua apresentação. Mas na minha dúvida, né, é mais em relação, até que você estava falando aí na resposta sobre a sabotagem que a Vivian fez, de que algumas vagas, né, vão ser perdidas, assim, porque a digitalização não vai mais ser necessário tantas pessoas para exercer determinadas funções em algumas empresas, né, em alguns setores da empresa. Mas, em compensação, eu acredito também que outras vagas vão ser necessárias para poder cuidar dessa digitalização, né? Essas máquinas, códigos, né? Cientista de dados, como você falou. Existe algum estudo aí que faça essa análise de quantas vagas serão perdidas, mas quantas vão ser necessárias para ver se existe um equilíbrio disso e em paralelo também, qual a defasagem que a gente tem desses profissionais que a gente vai precisar, né, para poder tocar todo esse mundo aí digitalizado que a gente vai ter, né, que a gente já está tendo e vai ter mais para frente, né? Existem alguns estudos, sim, tá? Lógico que, dependendo do viés de quem emite o estudo, né, se você pegar um sindicato, ele vai fazer uma análise catastrófica, né, e até certo ponto, para as camadas mais desprovidas de embasamento educacional, é um fato que eles vão sofrer mais, né? Inclusive, tem aquele livro do Yuval Harari, né, que mostra claramente, né, de que você vai ter classes de humanos bem distintas, aquela que tem acesso à tecnologia, né, e aquela que tem acesso à saúde, daquelas que não possuem. E isso preocupa muito, porque nós estamos num país emergente, né, que as diferenças sociais são gigantescas. Então, se você pegar, por exemplo, as camadas mais baixas na sociedade, eles vão sofrer muito, é fato. Porque onde você tem hoje um departamento, voltando ao exemplo, 10 pessoas, onde 5 pegam nota fiscal, escaneia, ou então digita no RP, a gente já tem um RPA que escaneia, converte via OCR, né? Ele pega os caracteres, converte no software, analisa se tem algum erro e lança no sistema automaticamente. Essa pessoa que pegava nota, olhava, $50, imposto, não sei o quê, e botava. Essa pessoa, cara, ela está fadada a ficar sem emprego. Tá? Aí vem questões de estratégias de governo, estratégias de ESG, para minimizar o impacto, no S do ESG, né, para minimizar o impacto das operações na sociedade. Né? Isso é um fato realmente. Existem outras pesquisas, né, que são assim, mais, com viés mais de adoção da tecnologia e o impacto dela, que indicam o contrário.
né, indicam justamente aquilo que você falou. Eu vou ter profissionais mais qualificados, que vão ganhar mais para desenvolver aquela determinada atividade. Isso que vai ganhar mais aumenta o fluxo de consumo na padaria, no supermercado, não sei o quê. E essa mão de obra menos qualificada da indústria, digamos assim, que vai perder o emprego, ela vai se mover para outras atividades. Se vão ganhar menos, cara, aí a gente não tem como prever isso agora. Imagino até que muitas sim vão ganhar menos, tá? Porque não tem qualificação. A gente viu muito disso em 2014, na crise de 2014, que teve assim aquela crise terrível, né, que muita gente foi mandada embora e muita gente não tinha qualificação. Tinha gente que não tinha nem perfil no LinkedIn para correr atrás de emprego, imagina. Ou seja, são cidadãos que estavam fora do contexto digital, né? Esses sim sofrem, esses vão sofrer mais. Quem está preparado, ou seja, nós, vocês aqui, todos nós que estamos buscando conhecimento, que temos preparação, que temos uma base, né, nós, se a gente estiver bem preparado, a gente vai captar essas oportunidades. Então, respondendo a sua pergunta, tem os dois vieses, né? Então, depende de onde você vai buscar a pesquisa. Eu prefiro olhar o lado positivo de que isso vai gerar mais riqueza, e essa riqueza vai ter que ser distribuída pela sociedade de alguma outra forma, que volta naquele assunto que eu recomendei lá no início. Procure sobre Sociedade 5.0, que lá você vai encontrar um pouco das respostas para essa tua pergunta. Ou seja, o que a sociedade está fazendo para que esses cidadãos não fiquem à margem da sociedade porque perderam seus empregos. Tá ok, Vitor. Obrigado. Nada. Opa, tá no mudo, Alexandre. Não sei se tem mais alguma pergunta. Eu cheguei atrasado aqui, desculpa. Eu estava participando de um outro projeto, uma discussão de um projeto nessa linha aí de P&D, uma renovação, e eu peguei mais ou menos a sua fala, assim, tentei acompanhar, mas eu sei que é difícil. Mas peguei aqui o último comentário que você falou, e eu acho que isso é uma questão que, do ponto de vista da indústria, né, que ela tem que continuar desenvolvendo e gerando as riquezas próprias, que é o objetivo da própria indústria. Mas nós aqui na academia e nas centros de pesquisa, eu acho que a gente tem uma missão exatamente para diminuir, eu acho, esse ato entre o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento social, né? A gente sabe que isso sempre vai impactar, né? Até hoje a gente pergunta por que a gente tem gente botando gasolina no posto de gasolina no Brasil. Isso é um negócio que a gente não entende por que tem. E sempre tem essa discussão que você tem de gerar emprego. Eu acho que o emprego não se gera por aí, né? Você pode gerar emprego de outras maneiras e desfazendo essa distância, diminuindo essa distância entre desenvolvimento tecnológico e social. Então, essa questão, eu acho que é uma questão que vai nos acompanhar. Não tem uma resposta pronta, mas faz um pouco parte da nossa atividade acadêmica, inclusive, né? Ficar atento a isso e como é que a gente diminui isso. Porque a questão de você gerar riqueza para distribuir é um negócio que a gente fica difícil de chegar realmente na população mais baixa. Então, acho que você tem que aproximar essa população do desenvolvimento tecnológico, né? Exatamente. E nesse contexto, a academia, ela tem um papel fundamental, tanto pela capacitação das pessoas, como por compartilhar esse entendimento de uma forma isenta e num nível de debate mais elevado, independentemente desse fla-flu que a gente vê aí em tudo quanto é lugar, um de um lado, outro de outro, que não leva ninguém a lugar nenhum, né? Então, vocês têm um papel fundamental. Eu gosto muito desse relacionamento que eu tenho com a academia. Eu sou oriundo de universidade federal também, então eu tenho esse sentimento do give back, trazer um pouco do que eu fui acumulando de volta para essa turma que está aqui participando do Congresso. Então, para mim é uma satisfação. E vocês têm um papel realmente fundamental. É só um comentário na tua linha que você estava conversando aí. Bom, Alexandre, entrei na sua fala do Alexandre, desculpa. Não, eu estava só perguntando se alguém tinha... Eu tenho uma pergunta aqui, estou guardando para o final, se ninguém fizer antes. Félix, acho que tinha também uma pergunta. Eu tenho uma, eu posso fazer depois, Alexandre, se você quiser. Você que sabe.
Bem, a minha é mais uma dúvida também, assim, achei que a palestra foi muito boa, né, novamente, muito obrigada. E você começa falando sobre ESG, né, mas ao longo da sua palestra você enfatiza muito a questão do impacto financeiro. O impacto financeiro, ele obviamente é mais fácil de medir, né, porque, bom, dinheiro é mais fácil de medir. E aí, no finalzinho, você coloca alguns indicadores, né, de emissão de carbono, gasto d'água, etc. Uma pergunta nesse sentido, assim, como é que está essa questão, como é que se mede esse impacto, né, nessa cultura do ESG, assim, quais são os indicadores que são utilizados, como que você vê se esses indicadores aí estão sendo... Porque uma coisa é a cultura, cara, né, colocar isso da cultura empresarial e tudo, mas outra coisa é medir, e no final das contas os acionistas querem saber de lucro, né? Então, como é que contrabalançar, como é que isso fica no balanço, tanto em nível corporativo, como também se você sobe para o nível de país, né? Tem muita gente que critica o PIB como indicador de sucesso de países. Então, se você tem indicadores concretos que poderiam ser utilizados aí para avaliação desses impactos não financeiros. Tem sim. Muito interessante essa pergunta, porque quando a gente fala de ESG, né, parte ambiental, social e de governança, no fundo, tá, isso tem que também ser positivo para a empresa, né? E se você pegar, por exemplo, o valor das ações, né, das principais bolsas, né, das empresas que possuem estratégias claras e estão executando as estratégias de ESG, o valor das ações delas nas bolsas ela é substancialmente mais alto do que das empresas que não possuem, né? Então, tem o lado legal, de proteção ao meio ambiente, fundamental, importantíssimo, né? Não sei se vocês já viram aí o último relatório da Agência Internacional de Energia, com o desafio Net Zero até 2050, tá? Então, isso por si só já traz uma pressão para seguir a agenda ESG, né? Mas, tá, por outro lado, o resultado financeiro vem através da valorização das ações na Bolsa, tá? E também tem a questão de percepção, ou seja, você tem uma pressão dos consumidores muito grande para que as empresas, ou seja, os consumidores visando consumir produtos de empresas que sejam ambientalmente responsáveis, ou seja, tem uma série de variáveis. E existem alguns indicadores, né, como o PRI, o SASB, o GHG Protocol, que também identifica lá o teu nível de emissões de gás de efeito estufa. Ou seja, tem alguns indicadores que são usados para balizar isso daí, né? O que me preocupa muito é o greenwashing, né? As empresas dizerem que estão fazendo alguma coisa e que não estão fazendo, né? Só para o marketing da história, para ver se ganha algum valor, né? Isso também tem, né? O mundo real é assim, né? Então a gente tem que analisar com calma. Mas o impacto é direto no retorno financeiro, tá? Seja por questões operacionais, na medida de redução de consumo de recursos naturais, seja porque você emitiu menos gás de efeito estufa, então você eventualmente pode vender crédito de carbono, ou seja, tem essa receita também de crédito de carbono. No Brasil tem o CBIO, né, que foi lançado aí pelo Ministério da Energia, a ANP, se não me engano. Ou seja, tem também esse lado que traz valor financeiro para a empresa. Obrigado. Nada, obrigado a você. Félix. Opa, obrigado. Vitor, em primeiro lugar, obrigado pela apresentação. Eu achei muito interessante. Primeiro que você deu uma dimensão boa do grau de complexidade envolvido nessa tarefa da transformação digital, né? Tem muita gente que ainda pensa que é só ir na prateleira da empresa de tecnologia, comprar uns gadgets assim, legais, botar todo mundo para trabalhar com eles e toca o pau, né? E não é bem diferente disso, né? E outra coisa também que eu achei interessante, você dá no início da palestra aquele senso de urgência, né, da questão da mudança e da necessidade da inovação, né? Muitas vezes você pode ser atropelado aí pela história sem
sem se dar conta até, às vezes. Né? Verdade. Agora, assim, eu tinha uma pergunta com relação à coisa de formação de pessoal, mas acho que as perguntas que os alunos fizeram, acho que você já cobriu mais ou menos o que eu estava querendo saber. Eu tenho uma outra dúvida, que é mais uma curiosidade, assim, ter a visão de alguém como você, que está justamente numa empresa que atende várias outras empresas, né? Dado o nível de complexidade, vamos dizer assim, da tarefa da transformação digital de verdade, né? E a complexidade de uma área como a de óleo e gás, como você vê esse processo chegando nas empresas menores, de médio porte? Porque a gente ouve muito falar de transformação digital na área de óleo e gás, os exemplos são geralmente Petrobras, Shell e tal, né? Eles são uma fração, na verdade, do universo, do ecossistema, vamos dizer assim, das empresas de óleo e gás. Como é que você vê esse processo, a possibilidade ou a velocidade desse processo chegando em empresas, eu não digo nem as pequenas, obviamente, que é bem mais complicado, mas nas de médio porte, né, empresas independentes, de médio porte, como é que você vê o pace desse negócio para o futuro? Como é que esse negócio pode acontecer? Se é viável? Não sei. Não, viável sim. Tá? Eu diria até, conforme acho que foi a Vivian Altamires que comentou, eu diria até que é imperativo, né, para as empresas que não querem se tornar uma John Stephenson Company, né? Mas depende muito do nível de conscientização da liderança. Né? Se você tem, independentemente do porte da empresa, se você tem a liderança que tem essa visão estratégica de conduzir a organização para a quarta revolução industrial através da jornada de transformação digital, por exemplo, a coisa vai acontecer, independentemente de você estar numa Petrobras, numa Shell, numa Repsol, uma Major dessa, ou você está nessas empresas que ganharam os campos maduros agora. Ou seja, a transformação digital interfere em todas elas. Perdão. Ou seja, vai mais da mentalidade da liderança em colocar isso, tá, no planejamento estratégico, ter o suporte do conselho de administração, né, para que isso efetivamente aconteça. Né? O que a diferença é que, dependendo da tecnologia que vai ser adotada, requer um pouco mais de investimento, um pouco menos, tal, e a grande empresa, em teoria, tem um orçamento maior para fazer isso. Então, talvez o período de execução seja um pouco mais extenso. Mas as duas empresas precisam seguir adiante. Obrigado. Está tendo uma obra aqui do lado, meu amigo, poeirada. Olha, eu sou alérgico. Tá bom, obrigado então, Vitor. Deu para responder? Ficou legal? Deu sim, claro sim. Muito obrigado. A gente tem suportado clientes de todos os tamanhos, tá? Então tem clientes realmente... Era essa curiosidade, se você também atendia cliente porte mais baixo, digo assim, no nível de uma, sei lá, PetroRio, ou empresas desse porte, entendeu? Ou até menores, né? Sim. Ou seja, não só no setor de óleo e gás, mas diversos outros segmentos de mercado. Cara, é aquilo que foi citado, é um imperativo. A demanda vem do consumidor. Todo mundo precisa se mexer. Então, realmente, e na verdade é o que tem salvo muitas empresas durante essa pandemia, né? Porque a demanda por transformação digital é uma realidade. Ok. Obrigado. Beleza. Obrigado, realmente. Então, mais alguma questão aí? Bom, podemos encerrar então, né? Obrigado aí, vou interromper aqui a gravação. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, Vitor. Muito obrigado pelo convite, por ter aceito o convite aí. Excelente palestra, viu? Obrigado. Satisfação poder compartilhar um pouco aí do conhecimento que a gente vem adquirindo. Se vocês precisarem, alguém mais quiser aprofundar depois, vai ser um prazer continuar o debate. Muito obrigado. Saúde a todos. Valeu, saúde também. Tchau.